A maioria das pessoas fala com Deus, mas quase ninguém o ouve. E é por isso que tantas orações parecem não ser respondidas. Você ora, pede, clama, mas continua vazio, ansioso, confuso. A sensação é de que o céu está em silêncio. Mas o problema nunca foi o silêncio de Deus. O problema é o ruído da sua mente. Vivemos em uma geração que aprendeu a falar muito, mas a ouvir pouco. A falar de fé, mas sem praticar o silêncio que a fé exige. O barulho do mundo, das preocupações, da pressa e das comparações rouba a sensibilidade espiritual. E quando a mente está cheia, o coração não escuta. Você não pode ouvir Deus se ainda está ocupado ouvindo seus medos. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E espiritualmente, ouvir Deus é exatamente isso. Despertar. Não é um ato físico, é um estado de consciência. Ouvir a voz divina não significa escutar com os ouvidos, mas perceber com o espírito. Deus não grita, ele sussurra, e só quem silencia por dentro é capaz de entender o idioma do céu. Quantas vezes você orou pedindo respostas e, em seguida, levantou-se para continuar no mesmo ritmo frenético, sem dar a Deus a chance de responder? A oração se tornou monólogo, e quando a oração é monólogo, ela perde poder. Falar com Deus é fácil. Difícil é permanecer quieto o suficiente para ouvi-lo. O silêncio espiritual não é vazio, é espaço. É o ambiente onde Deus planta suas instruções. Mas se a sua mente está cheia de ansiedade, você sufoca as sementes do divino. O mundo espiritual não é veloz, é profundo. E Deus age na profundidade, não na pressa. Por isso, muitas vezes, Ele para tudo ao seu redor. Tira pessoas, muda planos, desacelera a sua agenda. Não é castigo, é convite. Ele está dizendo, sente-se, fique quieto, eu quero falar com você. Ouvir Deus exige disciplina interior, exige renúncia do controle e paciência com o processo, porque Deus não fala para entreter, Ele fala para transformar. E transformação é algo que exige escuta e ação. De nada adianta orar se você não está disposto a obedecer o que ouvir. E talvez seja por isso que muitas orações não se realizam, porque você pede direção, mas continua andando na sua própria vontade. O maior bloqueio espiritual não é a falta de fé, é a falta de escuta. A oração é a ponte, mas o silêncio é o caminho. E quando você se acostuma a falar sem ouvir, o relacionamento com Deus se torna unilateral. Você transforma o Criador em um espectador da sua vontade. Mas Deus não é um botão de emergência, Ele é o mapa. E o mapa só funciona para quem aprende a parar e ler. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Perceba, a promessa é de resposta, não de monólogo. Mas para receber a resposta é preciso estar quieto. Deus não compete com o barulho da sua mente, Ele espera. E quando você finalmente se cala, o céu fala. O silêncio é o altar mais poderoso que existe. Porque nele não há máscaras, nem palavras bonitas, nem justificativas. Só você e Deus. E é nesse lugar que as respostas vêm. Não como uma voz audível, mas como uma intuição que acalma, uma paz que orienta, uma certeza que floresce no meio da dúvida. Deus fala através da quietude, da repetição das horas, dos sinais sutis da vida. Mas quem vive distraído nunca percebe. Carl Jung acreditava que o inconsciente fala em símbolos. E espiritualmente, o Espírito Santo faz o mesmo. Deus usa sonhos, sentimentos, pessoas e até atrasos para se comunicar. Mas se você só quer ouvir o que confirma os seus desejos, vai confundir o eco da sua vontade com a voz de Deus. Por isso, escutar o céu exige humildade, a disposição de ser corrigido.
porque ouvir Deus é permitir que Ele te mostre o que precisa mudar. E nem sempre isso é agradável. Você pode orar por bênção e receber silêncio, mas o silêncio de Deus também é resposta. É a forma dele dizer: confie, espere, amadureça. O silêncio é o treinamento da alma para aprender a confiar mesmo sem controle. E é nesse espaço entre o pedido e a resposta que a fé se fortalece. Enquanto você fala, a mente se alimenta, mas quando você ouve, a alma se alimenta. É no silêncio que o espírito ganha fôlego. E quando o espírito está forte, o mundo ao redor se reorganiza. Porque Deus fala para dentro, e o que muda dentro, muda fora. A oração que funciona não é a mais bonita, é a mais sincera. E sinceridade é saber quando parar de falar. É entender que Deus já ouviu. Agora é a sua vez de ouvir. Os céus se movem quando há reciprocidade. Você fala, Ele ouve. Ele fala, você obedece. Essa é a dança divina da fé. Muitos se frustram dizendo, Deus não fala comigo. Mas a verdade é que Deus fala o tempo todo. Nós é que não paramos para escutar. Ele fala através da Bíblia, da consciência, das circunstâncias, das pessoas, do tempo e até das pausas. O problema é que queremos respostas instantâneas e Deus trabalha com maturidade. Ele não te dá o que você pede. Ele te dá o que você está pronto para entender. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E isso se aplica à fé. Até você aprender a ouvir Deus, continuará chamando de acaso aquilo que é direção. Nada é coincidência quando o coração está em ordem. Mas o coração desatento transforma sinais em ruídos. Ouvir Deus é um exercício diário. Não é um evento sobrenatural, é uma prática espiritual. É a arte de desacelerar o suficiente para perceber o movimento sutil do espírito. É permitir que a voz do céu tenha espaço entre as vozes da sua ansiedade. E essa é a maior disciplina que um ser humano pode cultivar, a escuta divina. O mundo te ensinou a falar para ser ouvido, mas Deus te ensina a silenciar para compreender. Ele não quer o som das suas palavras, quer o som da sua entrega. Porque a oração verdadeira não é sobre convencer Deus, é sobre se alinhar a Ele. E o alinhamento só acontece quando há pausa. O silêncio é o portal do discernimento. E o discernimento é o que transforma oração em direção. Então, se suas orações parecem não estar sendo respondidas, talvez o problema não seja o que você diz, mas o quanto você escuta. Porque o céu não está em silêncio. É você quem ainda não se acalmou o suficiente para ouvir o som de Deus agindo. Se você quer aprender a silenciar o caos interior, fortalecer sua fé e reconhecer a voz de Deus com clareza, o meu e-book vai te guiar nesse processo. O link está na descrição, e essa pode ser a leitura que destrava suas orações. Deus fala em silêncio, mas o homem insiste em procurar barulho. A voz de Deus não compete com o caos, ela o dissolve. E enquanto você não aprender a silenciar, vai continuar confundindo os ecos do medo com a direção divina. Há uma diferença enorme entre falar com Deus e viver em comunhão com Ele. Falar é momentâneo. Comunhão é constante. Falar é buscar ajuda. Comunhão é buscar presença. E é justamente isso que a maioria esquece. Deus não quer apenas suas palavras, Ele quer o seu tempo. O que realmente bloqueia suas orações não é falta de fé, é falta de escuta. É orar esperando que Deus confirme os seus planos, em vez de ouvir os planos dele. É dizer, seja feita a tua vontade, mas continuar lutando para impor a sua. O silêncio de Deus, muitas vezes, é um espelho. Ele te devolve a confusão que você ainda não resolveu. Por isso, às vezes, o céu parece parado, porque você ainda está em guerra por dentro. A fé não é um microfone, é uma bússola. Ela não serve para você ser ouvido, mas para te orientar no caminho certo.
E se você não aprender a ouvir, vai continuar andando em círculos, cansado, frustrado, sem perceber que Deus já falou. Só não do jeito que você esperava. Deus raramente fala com ruído. Ele fala em símbolos, em sensações, em pausas. Jung dizia que o símbolo é a melhor expressão possível de algo que ainda não pode ser compreendido racionalmente. E o Espírito faz o mesmo. Deus te dá sinais quando palavras seriam insuficientes. Um atraso, uma perda, uma oportunidade que fecha, tudo isso pode ser resposta. Mas para o coração distraído, parece acaso. A mente barulhenta transforma milagres em coincidências. A mente serena transforma coincidências em direção. É por isso que ouvir Deus exige prática. Não é uma experiência mística que acontece de repente. É um treinamento diário da alma. É a disciplina de perceber o divino nas pequenas coisas, no nascer do sol, no silêncio da madrugada, na paz depois da oração. Muitos dizem, eu oro, mas Deus não me responde. E eu pergunto, você tem orado ou tem falado sem parar? Porque a oração não é uma lista de pedidos, é um encontro de vontades. E quando a sua vontade é maior do que a dele, a resposta precisa ser silêncio. Silêncio não é ausência, é convite. Deus está te dizendo, pare de insistir e me ouça. Na psicologia de Jung, o inconsciente tenta sempre se comunicar com o consciente. Quando ignoramos os sinais, ele grita através de sintomas, crises e dores. Na espiritualidade, isso é igual. Quando você não escuta Deus, a vida começa a gritar. As situações se repetem, os erros voltam, as portas se fecham. Tudo isso não é azar, é comunicação. O céu fala através daquilo que mais te incomoda, porque é ali que a lição mora. Deus não fala apenas para responder orações. Ele fala para moldar corações. E esse processo nem sempre é doce. Ouvir Deus é permitir ser confrontado. É aceitar que talvez o que você quer não seja o que você precisa. É reconhecer que às vezes a vontade de Deus parece contrária, mas é protetora. Ele não te nega o milagre. Ele te prepara para não desperdiçá-lo. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele ensina paciência, confiança, discernimento. Ele te força a amadurecer espiritualmente. Porque Deus não entrega promessas a quem ainda vive de ruídos. A fé que ouve é mais forte do que a fé que fala. E quanto mais você fala, menos você escuta. Por isso, às vezes, Deus te cala, para te ensinar a sentir. A oração é o momento em que você expõe o coração. Mas ouvir é o momento em que você recebe sabedoria. Enquanto a fala expressa a dor, a escuta revela o propósito. E quando você entende o propósito, o sofrimento ganha sentido. É por isso que quem aprende a ouvir Deus não se desespera quando o silêncio chega, porque entende que Ele ainda está trabalhando. Filipenses 4, 6, 7 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Perceba, o resultado da oração não é a resposta imediata, mas a paz. A paz é a assinatura de Deus. Quando o coração aquieta é porque o céu falou. Você não precisa de confirmação, precisa de calma. Deus fala com quem tem coragem de permanecer em silêncio. Muitas vezes, o céu se cala não porque você não merece ouvir, mas porque ainda não está pronto para compreender. A maturidade espiritual não é medida pelo quanto você ora, mas pelo quanto você escuta. O homem que fala com Deus é religioso, mas o homem que ouve Deus é transformado. A escuta divina é o início da sabedoria. É ela que alinha o seu ritmo com o tempo de Deus, e é nesse alinhamento que a vida flui com mais leveza. Você deixa de empurrar portas e começa a reconhecer quais o próprio céu abriu. A ansiedade te faz correr, o silêncio te faz perceber, e perceber é o primeiro passo para o milagre. Deus não age em meio à desordem interior. Por isso, antes de responder, Ele organiza. E para organizar, Ele precisa que você pare de falar. Ele precisa de espaço para agir. Então, o silêncio não é castigo. É Deus arrumando a casa. O caos cede lugar à ordem, e a ordem atrai a presença.
A Bíblia é clara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Não é apenas um convite à paz, é um comando. É como se Deus dissesse: enquanto você insiste em agir, eu espero. Mas quando você se cala, eu trabalho. Aprender a ouvir Deus é o exercício mais libertador da vida. Porque quando o espírito aprende a escutar, a alma para de temer. E quando o medo cala, a fé fala mais alto. Esse é o ponto onde o impossível começa a se mover. Deus não precisa do seu desespero, precisa da sua atenção. Ele não se revela no grito, mas no sussurro. E se você continuar correndo, vai perder o som mais importante do universo. O som da voz de Deus te guiando pelo caminho certo. Comente aqui embaixo: eu escolho silenciar para ouvir Deus. Essa é a sua declaração de fé, o seu ato de entrega e o primeiro passo para destravar o invisível. Deus fala de formas que o mundo moderno desaprendeu a perceber. Ele não usa megafones, ele usa movimentos. Enquanto o homem busca sons, Deus trabalha em sinais. E é por isso que tantas pessoas se perdem espiritualmente, porque esperam a voz de Deus vir dos céus, mas ignoram que Ele está falando dentro delas. Agora, Carl Jung chamava isso de sincronicidade. O fenômeno em que acontecimentos externos se alinham perfeitamente com o estado interior da alma. Não é coincidência, é comunicação. É o universo respondendo à frequência do seu coração. É o céu se movendo na mesma cadência que o seu espírito. E quando a oração é sincera, o invisível se organiza. Você já percebeu que às vezes algo simplesmente acontece no momento exato em que você precisava? Um encontro improvável, uma frase que toca, uma mensagem que chega na hora certa? Isso não é acaso. É Deus dizendo: eu ouvi você. Mas quem vive apressado chama de sorte, o que na verdade é direção. A pressa rouba o sagrado. E Deus não se manifesta no caos. Ele se manifesta na ordem. Ouvir Deus é mais do que escutar. É observar. É aprender a ler o mundo espiritual através do cotidiano. É ver propósito onde outros só veem rotina. Deus fala quando um caminho fecha, quando uma amizade termina, quando algo que você queria muito não acontece. A mente humana chama de perda, mas o espírito chama de redirecionamento. O céu nunca diz não. Ele diz: por aqui não ainda. O problema é que a maioria está viciada em pedir, não em perceber. Você pede uma resposta, mas não presta atenção nos sinais que vêm depois. Você quer que Deus te oriente, mas ignora as pequenas impressões que Ele coloca no seu coração. Deus não fala apenas para o ouvido, Ele fala para a consciência. E a consciência desperta é o canal mais puro do espírito. Quando Jung estudou o inconsciente, ele percebeu que a alma humana está em constante diálogo com algo maior. Ele chamava de self, a centelha divina dentro de cada ser. Biblicamente é o Espírito Santo. E quando você ora e silencia, essa centelha se acende. Você passa a sentir uma clareza diferente, uma leveza na decisão, uma paz que não tem explicação. Essa é a voz de Deus. Ela não vem com gritos, mas com certeza. Ela não traz confusão, traz direção. Mas para ouvir é preciso afinidade espiritual. E a da afinidade nasce da constância. Deus não fala com pressa, Ele fala com propósito. Por isso, quanto mais você cultiva silêncio, mais sensível você se torna à sua presença. A oração diária cria uma frequência. E tudo o que vibra com constância atrai respostas na mesma vibração. Você ora e o céu responde, não sempre com palavras, mas com movimentos. As respostas de Deus raramente vêm do jeito que esperamos, mas sempre vêm no tempo perfeito. Acontecem como um encaixe invisível. De repente, tudo faz sentido. O atraso que te frustrou vira a proteção que te salvou. A porta que se fechou se torna o caminho que te redireciona. A pessoa que foi embora abre espaço para algo que realmente vem de Deus. O invisível se ajusta quando o coração se alinha, mas para enxergar esse alinhamento é preciso parar de tratar a oração como transação. A oração não é troca, é transformação. Você não ora para mudar a mente de Deus.
Você ora para mudar a sua. E quando a sua mente muda, o mundo responde. É assim que o espiritual influencia o material. Jung dizia: aquele que olha para dentro desperta. E na linguagem da fé, isso significa quem busca Deus em silêncio, desperta para o milagre. O problema é que muitos ainda tentam controlar o diálogo com Deus. Querem respostas rápidas, promessas imediatas, sinais claros. Mas Deus não se revela a quem exige. Ele se revela a quem confia. E a confiança não exige garantias, exige entrega. Enquanto você tenta entender tudo, o Espírito espera que você apenas descanse. Porque Deus não precisa que você entenda o caminho. Ele precisa que você continue andando. Ouvir Deus é um ato de confiança. E confiança é fé em movimento. É quando você não precisa mais ver o destino, porque confia em quem guia. É aceitar o silêncio como resposta e a demora como processo. É entender que Deus não está em falta, Ele está em formação. Está moldando o seu caráter, preparando o seu coração, alinhando o seu tempo. E quando tudo estiver pronto, Ele fala, e tudo muda de uma vez. Na Bíblia, vemos isso repetidamente. José passou anos em silêncio dentro de uma prisão, até ouvir o chamado que o tirou para o palácio. Daniel orava 3 vezes por dia, mesmo sem respostas visíveis, e Deus o exaltou diante de reis. Ana chorava em silêncio e sua oração gerou um profeta. Todos esses personagens viveram a mesma verdade. O céu fala no silêncio da fidelidade. Deus fala com quem permanece. Ouvir Deus é, no fundo, aprender a esperar com propósito. É parar de buscar emoção e começar a buscar direção. O Espírito não te empolga, ele te estrutura. Ele não te dá atalhos, ele te dá firmeza. E quando o seu interior está firme, o exterior se organiza. Porque a fé que ouve é mais poderosa do que a fé que fala. Muitas vezes Deus já te respondeu, mas você não percebeu, porque a resposta veio em forma de processo. Você pediu crescimento, Ele te deu desafios. Você pediu força, Ele te deu provações. Você pediu sabedoria, Ele te deu silêncio. Porque o silêncio é a linguagem do amadurecimento espiritual. É a forma de Deus te preparar para receber o que ainda não tem estrutura para sustentar. Ouvir Deus é aceitar que Ele é soberano, que você não precisa entender, só permanecer. E é essa permanência que o transforma de ouvinte em instrumento. Quem ouve Deus se torna canal da sua vontade. E quem se torna canal se torna luz. Deus quer transformar o seu coração em uma antena espiritual. Mas isso só acontece quando você desliga o ruído da dúvida e liga o som da fé. Não há conexão no barulho, há confusão. Mas quando há silêncio e entrega, o invisível se revela. É nesse ponto que a oração deixa de ser um pedido e se torna comunhão. Porque Deus não quer te ouvir apenas, Ele quer viver em você. E quando isso acontece, a voz dele já não é mais distante. Ela se mistura com a sua consciência, com seus pensamentos, com as decisões que você toma. Você começa a agir naturalmente com sabedoria sobrenatural. E essa é a verdadeira oração. Não quando você fala com Deus, mas quando você vive em harmonia com Ele. Comente aqui: eu escolho ouvir Deus, mesmo no silêncio. Essa é a sua declaração de fé e alinhamento, o ponto onde a oração vira direção. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando fazer Deus te ouvir, orando alto, pedindo forte, insistindo sem parar. Mas e se o segredo nunca tivesse sido falar mais, e sim ouvir melhor? E se Deus não estivesse distante, mas apenas esperando o seu silêncio para poder se aproximar? Deus não fala com pressa. Ele fala na pausa entre os seus pensamentos. Ele se manifesta quando a mente desiste de controlar e o coração começa a confiar. O som da voz de Deus não se escuta com os ouvidos, se sente com a alma. E quando você sente, algo dentro de você se realinha. A vida muda no exato momento em que você para de buscar sinais fora e começa a ouvir a voz dentro. Deus fala onde há ordem, reverência e espaço. Ele não fala em meio ao caos da autossuficiência.
Por isso, quando o mundo parece desabar, quando tudo fica silencioso, é aí que ele mais está agindo. Porque o silêncio de Deus é o berço onde nascem as respostas eternas. Você já percebeu que o mundo moderno te ensina a não parar? Você precisa produzir, falar, provar, correr, o tempo todo. Mas a presença de Deus só se manifesta quando há rendição. Enquanto você tenta resolver tudo sozinho, o céu permanece em espera. Mas quando você solta, quando aceita não ter o controle, o impossível começa a se mover. Jung dizia que a alma precisa de tempo para absorver o que o espírito revela. E talvez seja por isso que Deus trabalha no tempo e não no seu. Ele age devagar o suficiente para que a transformação seja verdadeira. Porque o que vem rápido se perde fácil, mas o que é moldado em silêncio dura para sempre. Ouvir Deus é mais do que esperar respostas, é amadurecer o coração. É permitir que o silêncio crie espaço para a fé respirar. E quando a fé respira, o medo morre. A ansiedade diminui, a clareza chega e o impossível se reorganiza. Deus não fala com quem quer respostas. Ele fala com quem busca relacionamento. A resposta é só um detalhe. O verdadeiro milagre é a comunhão. Porque quando você aprende a ouvir Deus, não precisa mais entender tudo. Você só precisa confiar. E confiar é a forma mais alta de inteligência espiritual. A oração é o idioma da fé, mas o silêncio é o idioma da sabedoria. Quem fala com Deus aprende a acreditar, mas quem ouve Deus aprende a obedecer. E a obediência que muda destinos. Não é o quanto você fala, mas o quanto você entende o que Ele já disse. Quantas vezes Deus te pediu para parar, esperar, confiar, e você ignorou porque achou que o silêncio era rejeição? Mas o silêncio não é rejeição, é construção. Deus está te preparando para aquilo que você ainda não teria maturidade para sustentar. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser ausência e se torna aliança. Porque ouvir Deus é participar do processo dele. É ser lapidado, moldado, transformado. E cada minuto de espera é uma parte do milagre sendo formado. Deus não precisa da sua pressa, Ele precisa da sua entrega. A escuta espiritual é o maior gesto de confiança que existe. É quando você diz com o coração, Deus, eu não entendo, mas eu continuo aqui. E o céu se move diante dessa postura. Porque Deus não procura a perfeição, Ele procura a presença. E a presença nasce no silêncio. Pense em Elias, que esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Ele veio em um sussurro suave. Esse é o símbolo da espiritualidade madura. Reconhecer Deus nas pequenas coisas, na brisa leve, na calma inesperada, no nada que na verdade é tudo. O homem que aprende a ouvir Deus não precisa mais de sinais, porque ele se torna o próprio sinal. Sua vida começa a emitir a frequência do céu. As pessoas percebem a diferença, sentem paz ao seu redor e começam a se transformar também. Esse é o poder da escuta. Ela muda o ambiente. A alma que ouve Deus se torna canal da presença dele. E quando a presença se manifesta, a abundância segue, porque onde há escuta, há ordem. E onde há ordem, há milagre. O caos é a ausência da voz divina, a ordem é a consequência da obediência. Você não precisa pedir prosperidade, precisa ouvir a instrução que gera prosperidade. Não precisa pedir direção, precisa aprender a reconhecer quando Deus já está te guiando. Ouvir Deus é um ato de prosperidade espiritual. A sabedoria dele é o código que destrava os caminhos bloqueados. As respostas que você busca estão esperando a sua calma. E enquanto o mundo grita, Deus continua sussurrando, pare, respire, eu ainda estou aqui. A vida muda quando você entende que a oração não termina com amém. Ela continua no silêncio. É nesse espaço entre o que você diz e o que Deus revela que tudo se transforma. As portas se abrem, o coração se alinha, a mente se ilumina e, de repente, tudo começa a fluir. Não porque você falou mais, mas porque finalmente aprendeu a ouvir. O segredo não é orar mais alto, é orar mais fundo. Não é falar com intensidade, é ouvir com humildade.
Deus fala o tempo todo, mas só quem se cala por dentro entende. Hoje, o convite é simples e sagrado. Pare de lutar com a vida e comece a ouvi-la. Pare de tentar mudar Deus com suas palavras e permita que Ele te mude com o silêncio. Você não precisa mais provar nada. Não precisa mais correr. Apenas respire, confie e ouça. Deus ainda fala, e se você se aquietar, vai ouvir o som dele movendo tudo ao seu favor. Comente aqui: eu escolho ouvir Deus no silêncio. Essa é a sua declaração de fé e rendição. O lembrete de que o céu ainda fala com quem tem coragem de se calar.